A pergunta da Patrícia Costa, que está aqui, é justamente sobre. Ela é educadora, né? E ela pergunta muito como que a gente pode impactar desde as bases iniciais da infância, já semeando essa consciência de quem nós somos e de como podemos desenvolver esse olhar para o outro, né? Pelo outro e para o outro. Você acredita, Marcelo, que o foco no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né, na escola, assim como esse foco na criatividade, seriam matérias obrigatórias, questões obrigatórias a serem estimuladas nas escolas? Você tem alguma sugestão prática? E essa é a minha pergunta também, e é do Aurélio, porque Aurélio, por exemplo, estuda numa escola paga aqui de São Paulo, quer dizer, a gente tem uma condição econômica de pagar uma escola para ele, mas que não é a condição da maioria do Brasil. E nessa escola, que é uma das grandes escolas de São Paulo, o ensino é totalmente compartimentado, né, em caixinhas. Então, a física, ele tem um professor de física, ele tem um professor de química, ele tem um professor de biologia, e ele tem, na verdade, uma matéria que é agora que introduziram de uns anos para cá, uma matéria socioemocional, né? Como chama isso? GP. GP é o quê? GPI é o quê? Gestão interpessoal, chama a matéria que trabalha as condições, o socioemocional do aluno, mas também é uma matéria separada, né? E Parece um curso de recursos humanos para uma empresa. Não tem nada. chama GPI, Gestão O nome é péssimo. Interpessoal. Gestão não tem nada a ver com relação. Pois É, é. Pois é, e acho aí que a o nome escola acha péssimo. que está sendo super moderna, né? Tá sendo. Então, eu diria o seguinte: eu não diria que você precisa ter um curso sobre, mas poderia haver um interesse dos alunos contarem um pouco da sua história como parte do aprendizado de todo mundo. Então, quando você está numa turma e tem, sei lá, 15, 20 alunos, né? A gente nunca senta em círculo e eu escuto um pouco quem é você, da onde você vem, o que que você gosta, né? É uma coisa assim, tá todo mundo na mesma turma, olhando para frente, para o quadro negro, pro professor, e ninguém muito que se olha, né? Ou se entende. Você faz as suas relações meio que no recreio, né? E tal, né? Na hora da refeição. Não existe esse interesse em cada um contar um pouco a história de quem essa pessoa é e dos outros em ouvirem. Então, você tem que ter um treinamento, né? Um treino para aprender a se interessar pelos outros, que é uma coisa que você pode aprender desde cedo, né? E em vez de ir para a escola só para aprender sobre as matérias curriculares, né? Então, se passasse meia hora por semana, imagina, fazendo um círculo, que o círculo é uma grande tecnologia digital, social, né? Sentar em círculo, Né? né? Quando as pessoas estão em círculo, todo mundo está se olhando ao mesmo tempo. Então, em vez de estar todo mundo olhando para frente, está todo mundo olhando em torno, né? Então, você está vendo todo mundo e você pode, então, aprender a prestar atenção no outro, que a sua história não é a única que é importante, que é uma coisa que as crianças não sabem muito bem, né? Para eles é aquela coisa eu, né? E, eventualmente, você tem que aprender a ouvir o outro e não só aprender, mas a se interessar pela história do outro, né? E isso é uma coisa que você pode, sem dúvida, cultivar numa escola, não tem a menor dúvida. Eu não sei se gestão seria a palavra certa para isso, mas sim, sabe, uma introdução ao relacionamento humano, né? Aquela coisa da você se interessar, aprender a se interessar pela outra pessoa, mais do que só ir para a escola para aprender as disciplinas canônicas e tal, mas aprender um pouquinho a ser humano e talvez incorporar um pouco de filosofia nos currículos, que algumas as escolas já fazem, mas talvez fosse bom fazer mais, porque a filosofia é, de uma certa forma, isso, né? É um esforço para você entender o que que significa o bem viver, né? O não viver bem, mas o bem viver, né? Então, quais são os valores, quais são os propósitos, quais são as metodologias que filósofos, desde muito tempo atrás, né, vêm se propondo e discutindo, né, para você aprender a viver melhor. E ninguém estuda isso, né, praticamente.
mesmo quando você estuda filosofia na escola, acaba virando aquela decoreba, né? Então, o que que o Platão disse, o que que o Aristóteles disse, e o que que não sei quem disse, o Nietzsche, etc., etc., e não é os aprendizados com esse foco mais na questão existencial do que significa o bem viver. Então, acho que existem, sim, maneiras curriculares e extracurriculares de você incorporar isso nas escolas. E nas famílias também, né? Eu acho que você, quando está sentado numa mesa de família, é raro você pedir para um avô contar uma história. Vô, conta aí a história de quando você era criança. Imagina, né? Então, abrir esses espaços, eu acho que depois, né, quando o neto fica velho e o avô morre e ele não sabe a história do avô, ele fica cheio de culpas. Pô, eu queria saber a história do meu avô e não sei. Né? Aquela coisa, da onde que eu vim, né? Você veio deles, cara. Então você tem que aprender um pouco da história dessas pessoas que te antecederam e que, de uma certa forma, são responsáveis por quem você é, né? Então, famílias também podem cultivar isso. E por aí afora. Muito bom, obrigada, Marcelo. Ana Marta, eu posso só fazer uma entrada Pode, claro. rápida? Eu prometo que é Rapidinho. rápida. Marcelo, eu tive a oportunidade de ouvir você aqui no LED Ah, e é. Fala agora. foi, e foi super interessante assim, e foi muito bacana assim, porque foi um encontro onde tinham lideranças indígenas, e tinha você e um outro cientista também, né, da NASA, que agora eu não me recordo o nome. E aí, e discutindo sobre o que era ciência, e aí vocês abordaram muito a questão da ancestralidade, né, Uhum. desse conhecimento ancestral, dessa valorização disso. Então, eu acho que se as escolas também começassem a ter esse olhar, né, esse olhar afetivo, e foi um encontro rápido, mas assim, foi muito afetuoso. Eu lembro até que você ficou Que lindo. emocionado também. E eu acho assim tão bacana isso. Então, eu acho que se as escolas começassem, né, a educação como um todo, saísse desse lugar tão conteudista, né, tão compartimentado, né, como a Ana Marta falou há pouco, e se tivesse esse olhar mais para o afeto, para o ancestral, eu acho que a gente poderia estar entendendo mais a humanidade, né? E deixando aí o nosso legado, né, enquanto educador. Com certeza. É, foi lindo mesmo. Eu estava cercado, né? Eu tinha dois líderes indígenas de um lado e liderança negra do outro lado, e eu no meio, e foi muito, muito, muito bacana, né? E o Ivair Gontijo, que é um cientista que era da NASA e tal, que é um mineiro muito legal. E eu estava perguntando assim, quando eu ia para a escola, né? Quando se falava de índios ou da população negra, era de uma maneira horrível, né? E essa história, como é que ela é contada hoje em dia? Mudou muito ou não? Eu não vou à escola de ensino elementar no Brasil há muito tempo, né? Índio era empecilho e os negros eram escravos. Nenhum era ser humano ali, não se falava dessa forma, né? E agora essa conversa está mudando completamente, né? Porque a linguagem pedagógica era a linguagem do colonizador, né? Olha, a E triste informação do Aurélio, nosso estudante do primeiro ano do ensino médio, é que a história continua sendo contada assim. isso daí Ele está falando, é isso mesmo, mãe. deveria ser um crime contra a humanidade, isso, entendeu? Eu Uma acho que a coisa única mudança criminosa. é criminoso. A única mudança sensível é que hoje eles não têm mais essa coisa do dia do índio, né? Pararam com esse negócio do dia do índio. E essa denominação povos originários, que está sendo cada vez mais usada, né? Mas ainda acho que falta muito, porque a forma de ensino Sabe o que disso. que falta? Falta exposição. Eu garanto que nenhuma escola chama uma liderança indígena ou negra para falar da história deles, dos valores deles, de por que que eles são importantes. Também não chama cientista, não, essa é a verdade. Mas o ponto é que os jovens não escutam nada disso, não sabem, então eles são totalmente então, à mercê do currículo, dos livros, que contam uma narrativa que é totalmente colonialista, iluminista, que não tem nada a ver com a realidade em que a gente precisa estar vivendo agora, né? Então essa história tem que ser recontada completamente. Vamos lá, gente. Desculpa que eu empolguei aqui, fiquei meio Não, essa emocionada pergunta, porque também. isso é muito importante. Tá vendo? Emocionada. Alguém tá, a Anne diz assim, fala, minhas filhas visitaram tribos pela escola. Isso é fantástico, mas deveria ser assim todas as escolas, né?
Esse é que é o ponto. Uhum. Não, vamos lá, seguindo com as perguntas, mas realmente, se deixar, a gente pode fazer um papo só sobre esse de educação, né, Marcelo? Com certeza, eu tenho muito para falar sobre. Ah, ó, a Bianca Magri, a nossa Bianca, está perguntando aqui o seguinte: ela tem uma mitologia, especialmente grega, quase como um livro sagrado. Acredito que mitologia codifica estruturas arquetípicas na experiência humana como mapas de orientação psíquica. Você acha, Marcelo, que a ciência ainda reluta em tratá-la como uma tecnologia legítima de navegação da consciência? Eu acho que Hum, conceitos como espiritualidade quântica tocam nesses lugares, mas acho algo ainda mais que é surpreendentemente pouquíssimo trabalhado. Em tempos de inteligência artificial sem subjetividade, não seria estratégico resgatar esses saberes para reconectar o humano à sua agência psicoespiritual? hum. Então, eu acho que dá para. Isso é um assunto muito legal e importante, que tem tudo a ver com essa compartimentalização do conhecimento que a gente vem falando. Quando a gente, por exemplo, você pode estudar mitologia nas universidades, se você for estudar talvez antropologia cultural, você vai estudar mitologias, ou se você for estudar história das religiões, você pode estudar mitologias, mas uma pessoa que vai se formar em química ou que vai se formar em teatro, raramente, até em teatro, raramente vai fazer um curso dedicado a esse tipo de conhecimento, né? A menos que a pessoa busque por isso de outras formas. Então, eu acho que o que acontece é que a ciência, como ela é vista pela maioria dos cientistas, vive ainda, existe dentro dessa, desse espaço de compartimentalização do conhecimento. E aos pouquinhos isso está mudando. Nos Estados Unidos, mais do que em qualquer outro lugar, e porque a gente está incorporando. Os Estados Unidos tem uma coisa nas universidades que poucos lugares do mundo têm, né? Que ainda não foi destruída, espero que não seja, que é o que eles chamam de educação por artes liberais. Basicamente, se você vai para os Estados Unidos para a universidade, vamos dizer que você vai estudar letras, então 4 anos de letras. Mas nesses 4 anos de letras, vamos dizer que você tem que fazer 30 cursos para se formar. Nos Estados Unidos, no Brasil, na França, na Itália, é, você só vai fazer curso de literatura e coisas afins. Nos Estados Unidos, dos 30 cursos que você vai ter que fazer para se formar, uns 15 são sobre literatura e coisas afins, o resto são eletivas que você precisa fazer em outras áreas de conhecimento para então se formar. Então, você vai se formar em literatura, tudo bem, mas você vai fazer um pouco de matemática, você vai fazer um pouco de filosofia, você vai fazer um pouco de física, você vai fazer um pouco. E você vai escolhendo história da arte, etc., etc., para poder ter uma formação intelectual mais ampla do que aquela coisa que é só aquela gaveta de conhecimento ali a qual você pertence. Então, essa questão de mitologias serem mal vistas pela ciência, elas são mal vistas porque elas não são ciência da maneira como a gente tem ciência hoje. Porque a ciência ela é muito rígida em certas definições, né? E uma delas é que se você não adota uma metodologia que utiliza o empiricismo como validação do que você está falando, se você tem uma hipótese, você tem que justificar essa hipótese através de uma observação, ou se você não conseguir, então você não está fazendo realmente ciência. Quando você vai para uma mitologia, por exemplo, já que você mencionou a mitologia grega, como que a mitologia grega explicava o movimento do Sol de leste a oeste todos os dias? Você tinha lá a carruagem do deus Hélio, que transportava o Sol do leste a oeste todos os dias. Então, essa é uma explicação mitológica para um fenômeno natural. Então, o que a ciência fez? A ciência reconstruiu uma outra narrativa, né? Desenvolveu uma outra narrativa. Não é bem assim. Primeiro, não tinha carruagem nem deus nenhum. Na própria Grécia Antiga, o Anaximander,
de Mileto propôs que o Sol era preso a uma roda de fogo que girava no céu, então já era uma explicação pré-mecânica para o movimento, e depois, eventualmente, obviamente, a gente sabe que o Sol é que está no centro e quem gira é a Terra, que essa rotação diária do leste para o oeste tem a ver com a rotação da Terra sobre si mesma. Então, mas aí, quando a ciência desenvolveu essa tá aí, mudança do universo, exatamente. Quando você usa essa explicação da ciência, todas as outras são, isso é muito importante, são invalidadas e consideradas inferiores. Ah, não explicam nada sobre o movimento do Sol ou sobre o movimento do céu. Então, elas são quase que ridicularizadas porque elas estão erradas com relação a essa narrativa científica que explica justamente como que a gente vê o Sol ir do leste para o oeste todo dia. Isso vem dessa postura iluminista e pós-iluminista de que a verdade com V maiúsculo só pode ser científica. Nenhuma narrativa que não adota uma postura de validação empírica, de você fazer uma experiência, de fazer uma observação para validar um argumento, pode ser aceita como uma explicação da realidade. E isso, para mim, e olha que eu sou cientista e eu, obviamente, sei todas as explicações científicas sobre essas coisas, mas, para mim, isso é um profundo erro que diminui o que significa ser humano. Porque não é que a ciência seja a única história que a gente conta sobre o movimento do Sol. A ciência é uma história baseada numa metodologia bastante bem definida de como a gente constrói uma verdade sobre o mundo, usando essa metodologia toda, mas as outras histórias também têm um valor muito grande, cultural, ideológico, moral e, fundamentalmente, histórico, porque elas é que definiram, na época em que foram propostas, 2.500 anos atrás, os valores de toda uma cultura grega que foi extremamente importante no desenvolvimento da história do mundo, inclusive no desenvolvimento da filosofia e da ciência depois. Então, você desmerecer uma explicação mitológica como sendo inocente, errada, boboca, é resultado dessa postura de que só a ciência explica, né? E a ciência não é a única que explica, a ciência é uma das que explica, de uma certa forma muito característica e muito clara, mas existem outras formas de se olhar para o mundo, inclusive a forma mitológica, a forma poética, a forma religiosa. Todas essas formas de se olhar para o Sol, por exemplo, para os egípcios, o Sol era o Deus absoluto, né? Era o Ra, né? E o Deus absoluto, o faraó era descendente do Sol. Por que o Sol era tão importante? Porque o Sol é que gera a vida, é que é fundamentalmente a coisa mais fundamental para a vida é o Sol. Sem Sol não tem vida. A vida é essencialmente, eu também escrevi isso no meu livro semana passada, a vida essencialmente é poeira de estrelas alimentada pela luz de estrelas. Porque nós somos feitos dessa matéria que era a matéria de estrelas, mas nós só existimos enquanto existir a luz do Sol. É muito simples, né? Então, isso é verdade científica? Sim, mas isso também tem um poder poético gigantesco e, eu diria, também tem um poder moral gigantesco, porque coloca o nosso planeta num lugar completamente diferente dos outros planetas que não têm vida, que é o tema lá do despertar do universo consciente. Então, para mim, não é a ciência está lá em cima e o resto está aqui embaixo. Para mim, é todas essas maneiras de se olhar para o mundo fazem parte das narrativas que nós, seres humanos, construímos para entender quem nós somos. E elas têm um valor complementar, diferente contextualmente, mas uma não é mais ou menos importante. É óbvio que se você quer mandar um foguete para a Lua, você não vai usar uma explicação mitológica grega, você vai usar um cálculo usando a física newtoniana bem precisa de mecânica celeste, etc. Óbvio.
Mas isso não significa que essas outras culturas desenvolveram essas outras mitologias não têm um valor fundamental na nossa história enquanto ser humano. E o mesmo vai para a ancestralidade, e principalmente agora com a ancestralidade e o relacionamento dessa ancestralidade com a natureza e com o planeta Terra, que nós completamente esquecemos. E porque nós esquecemos que a Terra é uma entidade sagrada, nós objetificamos ela. Lembra que eu contei aquela história da propriedade, né? Que no iníciozinho a gente está falando da história da propriedade e do valor monetário do planeta. O planeta passou a ser um bem, uma comodidade financeira dessacralizada e, portanto, passível de ser destruída pelos nossos apetites de crescimento. Então, isso é uma mitologia. A invenção da propriedade, a invenção do dinheiro é uma mitologia, mas é uma mitologia altamente dominante na nossa cultura moderna. Não era há 10 mil anos atrás, mas hoje é. Então, mitologias não são só aquelas coisas da Grécia Antiga, ou dos egípcios, ou dos druidas, ou seja lá de quem for, ou de todas as populações indígenas que existiram, que existem no mundo, são mitologias que a gente constrói no dia a dia de hoje. Desculpa, fiquei empolgado aqui, mas tem outras perguntas, provavelmente. Tem outras perguntas. Peraí. Essa foi a pergunta da Bianca, né? Tainá, eu vou pular a sua, porque você já tinha perguntado, né? Eu vou aqui, porque tem muita gente, eu vou tentar avançar um pouquinho. O próximo inscrito é Fernando Pacheco. Se der, a gente volta depois, tá? Na pergunta da Tainá, e tem outras aqui. Thalia, Da Thalia Lia, também tinha uma pergunta. mas também queria tranquilizar a todos que a gente imprime é ótimo, né? Ninguém imprime nada mais hoje em dia. A gente manda o arquivo do chat para o Marcelo e o Marcelo vai ter acesso a tudo que vocês comentaram. Tem comentários muito interessantes aqui também, viu, Marcelo? E aí o Marcelo sempre lê esses comentários, então tudo que vocês estão falando nos comentários e perguntando vai chegar ao Marcelo e ele vai refletir sobre tudo isso e vai ler tudo que vocês colocaram aqui. Então, É Fernando assim que eu Pacheco, aprendo que com quer. você. Eu Desculpa, ia fala, dizer que Marcelo. é assim que eu aprendo com vocês, né? Também não pode ser só em uma direção, tem que ser nas duas. Então, Exatamente. Então, esse chat é precioso, tem muita coisa bacana aqui, viu? Fernando Pacheco diz que quer perguntar. Fernando, você quer. Cadê você? Você quer abrir o microfone? Por favor, Aberto, só pedir a você fazer a pergunta bem concisa, tá? Por conta da quantidade de perguntas e do tempo. tá bom. Marcelo, prazer poder estar aqui aprendendo contigo, te ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? sim, sim. Estamos. Ah, legal. O meu comentário, que é uma pergunta também, tem a ver com o fato de você ter mencionado no início desse encontro aquele ser humano estranho chamado Elon Musk. Eu vou falar sobre isso porque eu posso falar porque eu sou autista adulto com altas habilidades. Então, aprendi, estou reescrevendo minha história, aprendendo muito, inclusive, sobre o que é ser autista, mas nem todos têm aquela linhagem daquele sujeito. Mas, enfim, o comentário que eu quero fazer tem a ver com isso, tem a ver com autismo e tem a ver com a tese do Richard Dawkins no livro O Gênio Egoísta, que de alguma forma você aborda também, né, a mesma tese em várias das suas apresentações. Por que razão? Entendendo a neurodivergência como um aspecto da neurodiversidade e este um aspecto da biodiversidade essencial para a existência da vida no universo, eu acho, no mínimo, estúpido aquele sujeito ter tido como uma das tarefas dele, nesse governo atual americano, extinguir todas as políticas públicas de inclusão, todas. E outras, sabidamente, para quem estuda a neurodivergência, no caso especial dos autistas, eles têm algumas habilidades fundamentais, como, por exemplo, dissecar uma certa realidade complexa, e no meu caso, inclusive, como pesquisador, poder conceituá-la, né, e, consequentemente, poder gerar projetos complexos muito interessantes que auxiliem o desenvolvimento da humanidade. Ou seja, por que eu estou tocando nesse assunto? A inclusão de neurodivergentes na sociedade não é só uma questão de bondade,
é uma questão de ser inteligente, ou seja, inclusive, de fazer uso, entre aspas, dessas habilidades, dessa capacidade para o melhor desenvolvimento da sociedade. É sobre isso que eu queria ouvir tua opinião. Uhum. Ó, Fernando, eu não podia concordar mais contigo sobre isso, né? Eu acho que esse projeto atual do governo americano é uma eugenia muito mal disfarçada, né? Botar os imigrantes para fora, você vê, olha o Elon Musk, como é que ele tem os filhos dele. Isso é um projeto eugênico, então eu não poderia esperar nada menos dessas pessoas do que esse tipo de atitude, né? E a gente tem que lutar contra isso da melhor forma possível, né? Eu acho que não tem outra explicação. E eu sou otimista por natureza. Eu acho que a política ela é meio como um pêndulo que oscila, né? Então ela vai oscilar de volta. Olha a eleição para o prefeito de Nova York, o que aconteceu ali, que é uma coisa absolutamente surpreendente, né? Então, eu acho que a voz dos jovens, se for ouvida, vai, vai mudar essa trajetória, espero que mais rápido do que a gente imagina, né? Mas eu, obviamente, concordo muito contigo sobre isso. Eu mesmo tenho um filho que não é necessário, não é autista, mas tem Asperger's, que está no espectro, né? E ele é Uhum. uma... Então, quer dizer, então não é que eu esteja tão longe dessa história assim. Então, sem Legal, dúvida, obrigado. nada. Acho que o próprio nome neurodivergência é um nome que deveria mudar, né? Neurodiversidade é muito melhor, né? É. A próxima é Orhana, nunca sei falar seu nome, querida. Ela é da comunidade Libertas, tive o prazer de conhecê-la aí recentemente. É Ela, Orjana. Orjana, Orjana, é isso. Orjana, tá ótimo. Pode perguntar, Orjana. Então, a gente, vou tentar ser breve. Obrigada pela oportunidade. Sou muito fã do trabalho do Marcelo. E ele falou dessa capacidade da gente se relacionar com nós mesmos, como isso é um nível de inteligência importante. E aí eu até quero trazer um pouco ainda esse papo sobre educação. Eu sou psicoterapeuta e educadora, e aí eu vejo o quanto o ambiente escolar ele distancia os jovens desse lugar de se relacionar com eles. Não só Uhum. pela clínica eu vejo isso, como também eu tenho uma filha adolescente, e aí eu vejo o quanto é medida a inteligência dela pelas notas que ela tira e ela é uma menina que se relaciona muito bem, mas vive uma confusão muito grande que, ao meu ver, não seria necessário com toda a complexidade da adolescência, né? Parece que a escola, esse ambiente escolar, ela só complica e cada vez menos a gente tem espaço de diálogo nesses espaços, né? E aí eu faço um recorte para os meus atendimentos com jovens mulheres com muita fobia social e com uma história para além da complexidade, vindo também desse ambiente escolar, onde elas eram expostas e cobradas a serem as melhores a partir de notas, enfim. E aí eu fico pensando quanto tudo isso contribui para indivíduos menos inteiros, sabe? Assim, eu vivo isso no meu universo familiar, de uma luta constante de trazer a minha filha, o quanto ela pode existir para além desses espaços, né? E eu sou enfim, uma mãe, meu ex-companheiro também, nós descolarizamos eles, meus filhos durante a pandemia e ficou tudo bem. Eles entraram na escola depois no nível esse cognitivo, né, que é tão exigido, num lugar normal, assim, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre sobre o que você acha disso. Você já falou, eu sei, terminei, acho que está sendo um pouco redundante, mas a sua experiência, enfim. Eu, a gente falou realmente um pouco já, né? Falando que na escola a gente nunca tem um espaço para os alunos falarem um pouco deles, né? De quem são, essencialmente, né? Até às vezes pode ser um trabalho de turma, faça um cartaz das três coisas que você mais gosta, né? Aí, bom, ok, cachorro, futebol e, não sei, limonada, sabe? Uma coisa assim, mas não tem uma coisa aberta, uma conversa, não é estimulado essa parte. E eu, como professor, eu tenho uma experiência bastante interessante, porque, obviamente, eu sou físico, então eu dei cursos muito técnicos, com muita matemática, tanto de graduação quanto de pós-graduação, falando de física quântica,
a matemática que vem na física quântica ao nível mais alto é realmente poderosa, vamos dizer assim. Mesma coisa com relatividade. Então, são cursos muito técnicos. Mas os meus cursos favoritos de ensinar são os cursos em que eu trago o lado humanista da ciência. Então, eu desenvolvi esse curso chamado Física para Poetas, que é super popular, era, né? Agora eu não dou mais, popular na minha universidade, e que eu, aliás, pessoal, tem uma versão de graça desse curso no meu canal do YouTube, chamado Física para Poetas, que todo mundo pode fazer. Tá lá. Tem um outro também, tem 3 cursos no meu canal do YouTube inteiros, assim, com 15, 20, esse daí tem umas 30 aulas, sei lá. E a ideia, então, é justamente contar a história da ciência de uma forma humanista. E outros cursos, tem um que se chama Questione a Realidade, que eu dei na minha universidade, que eu fiz questão de fazer em turmas de só 15 alunos, não mais de 15 alunos. Por quê? Porque a gente sentava em círculo e não era totalmente, eu dava aula uma vez por semana e as outras 2 aulas eram só debate, conversa. E os temas eram muito provocadores, sabe? Eu falava sobre religião, falava sobre ciência e religião, falava sobre política, tentando juntar o conteúdo científico com o conteúdo mais humanístico para que os alunos se abrissem enquanto seres humanos, não só estudando física, vamos dizer assim, para justamente fomentar um pouco essa conversa, né? Sai um pouco dessa caixa, né? Que o melhor aluno é aquele que tira 10, né? O único cara inteligente. Aí você vai conversar com um cara que só tirava 10 em matemática, e o cara tem problemas de relacionamento muito grandes, né? Porque, sei lá, e então existe uma outra maneira de cultivar a nossa humanidade, né? E é isso que eu tento fazer nesses cursos. E isso é uma coisa que não sei por que todas as escolas não fazem. Algumas no Brasil estão começando a fazer. Por exemplo, eu sei que a PUC do Paraná, de Curitiba, tem cursos assim que misturam essas duas coisas. Ah, eu acho que eu até dei um curso online para eles chamado Ciência e Espiritualidade, uma coisa assim. Então, existem modos de você trazer esses dois mundos, né? De você explorar, vamos dizer assim, a humanidade das pessoas, mesmo em temas mais técnicos. Mas, para isso, você tem que ter preparo, que é uma coisa complicada na educação pública do Brasil, e você tem que ter interesse em fazer isso, né? Que também é complicado, porque a rede curricular é tão rígida que não sobra espaço para nada, né? Não, a gente tem que seguir essas diretrizes e completar esses módulos e não sei o que e tal, e daí você não tem tempo para fazer essas coisas, explorar esse lado mais humano da educação, que para mim é a coisa mais fundamental da educação, é formar seres humanos. O técnico que vem depois nessa ou naquela disciplina é secundário, você está formando um ser humano com princípios éticos elevados. Então, ô Jana, se falha na escola, compensa na família, sei lá. Pelo menos por enquanto, entendeu? A próxima é Rosana, Rosana com Z. Cadê você? Você disse que quer também fazer uma pergunta. Sim, Vamos lá. obrigada, Ana Marta. Primeiro, agradecer ao Marcelo e dizer assim o quanto que é bacana e bom que ele compartilha sempre, né, com os brasileiros o conhecimento dele, traz sempre tudo para a gente através das redes sociais e eu aproveito tudo que eu vejo. Conversa com Bial, YouTube, tudo, Marcelo. É muito bacana isso seu. E procuro divulgar sempre no meu círculo. Agora, o que eu queria, na verdade, era um pedido de uma indicação de um livro de mitologia. Qual deles? Para você? Para mim. Ah, você já leu o Joseph Campbell? O, o, né, não, o Homem das Não. O Homem das Mil Faces, ou algo do gênero. Eu vou, Ah, escrever- não eu vou li. ler aqui, ó, vou ler aqui. Vou escrever aqui no chat o nome dele, tá? Ah, Joseph, conheço, não precisa. Joseph mas Campbell. talvez outros não conheçam. Espera aí, Campbell. Acho que é com ele só, talvez. Não, O não é Homem de Mil Faces, é bem esse. conhecido o livro. Esse.
E se você lê inglês, Não, então esse daí com certeza é muito bom. tá. Ou coisas que ele escreveu são muito boas, assim. E, obviamente, no Brasil, né, a gente também tem antropólogos muito bons, né? Tem o Antônio da Câmara Cascudo, Hum, que conta sobre a mitologia indígena brasileira. Acho que é Antônio da Câmara Cascudo ou Manuel da Câmara Cascudo, não sei, é um dos dois, mas é Câmara tá, Cascudo, tá. que a mitologia indígena brasileira é belíssima e riquíssima, e a gente tá aí uma coisa que a gente quase não aprende na escola, tem que, né, a gente fala do Saci, do Boitatá e do, sei lá, né, mas da Yara, tem algumas coisas que a gente escuta, mas muito pouca coisa. Tem um livro de filosofia e de mitologia daquele filósofo mais jovem, francês, está me fugindo o nome dele, Luc Ferry, pode ser? Luc Ferry não é muito jovem, mas ele é muito bom. É, Ah, Uhum. e eu li o de filosofia, adorei, mas o de mitologia, jovem porque ainda está vivo, né? tem o do Neil Gaiman. O Neil Gaiman escreveu sobre mitologia nórdica, deve ter em português. É Luiz da Câmara Cascudo. Obrigado, Anne. É. Ah, tá. Marcelo, tem o livro do Davi Copenauer também, A Queda do Céu, né, que é um clássico, não sei se a Rosana já leu, A Davi sobre queda do, Copenau, mitologia indígena, Yanomami. né? É. a Eu queda vou do colocar, céu. eu vou colocar Anotei. aqui. É escrito pelo Copenauer junto com, eu me esqueci, um antropólogo, sociólogo que escreveu junto com ele, mas lembro agora o nome. E, bom, o Queda. Marcelo pedindo para você recomendar em inglês também. Quer recomendar alguma coisa em inglês? A Rita Pellegrini falou: recomenda em inglês também. Livros de mitologia em inglês. Eu vou escrever o nome de um, chama. Quem leu o meu livro A Dança do Universo, é, sabe que eu comecei o livro Mitologias de Criação do Mundo em várias culturas. E uma das inspirações para ele foi esse livro aqui que eu estou escrevendo, Barbara Sproul. O nome é parecido com esse, mas o nome dela é esse mesmo, Barbara Sproul, e é muito bom. Myths of Creation. E ela faz uma coletânea de muitos mitos de criação do mundo em, no mundo inteiro. Índia, Nova Zelândia, América do Sul. É muito bom. Só que eu acho que não tem tradução em português. Mas devem ter vários livros sobre mitologia. Vamos avançar um pouco Sim, mais? vamos. Pera. Guilherme. Guilherme é o nosso amigo Samsung, que depois ele falou que o nome dele é Guilherme. Ele tem uma Ele estava pergunta mostrando técnica. dança dele. É, Tá Sou mute. eu. Olha ele Guilherme, aí. cadê você? Olha. Ele está lá deitado. Ele diz que é físico também, que ele é formado em física. E ele tem uma Aham. pergunta técnica, porque ele é da época do Carl Sagan e ele queria saber o seguinte: quantas dimensões espaciais existem? Ele não sabe Aham. sobre essa matéria, porque ele é da época do Carl Sagan. Olha, eu vou sugerir um livro do Carl Sagan que quase ninguém leu e que todo mundo deveria ler, que é maravilhoso, que é O Mundo Assombrado por Demônios. Quem já leu esse livro? É uma obra-prima, eu acho que é publicado pela Companhia das Letras no Brasil, se eu não me engano. O Mundo Assombrado por Demônios. É sobre por que a gente acredita nas coisas loucas que a gente acredita, essencialmente, né? E é muito bom, na minha opinião. Ah, então, dimensões do espaço. Então, Guilherme, bom, a gente sabe que tem pelo menos três, né? Porque a gente existe em três dimensões. Beleza. Agora, existem várias outras teorias, todas elas especulativas, inclusive a minha tese de doutorado, em que se fala da possibilidade de existirem mais de três dimensões do espaço. O tempo sempre é uma só, mas dimensões do espaço. E
e elas são produtos do que a gente chama de teorias de unificação, em que a gente tenta construir uma teoria que explique todas as forças da natureza como sendo derivadas de apenas uma força. Então, gravidade, eletromagnetismo, e as outras duas são a força nuclear forte e fraca. Mas para essas teorias existirem, pelo menos dentro do que a gente entende hoje, a gente tem que usar mais de 3 dimensões espaciais, em geral, 6 a mais, então seriam 9 dimensões espaciais e uma temporal. São as tais das teorias de supercordas. Quem quer aprender mais sobre isso pode ler pode ler o meu livro Criação Imperfeita, em que eu critico essas teorias todas, mas quem quiser ler, a Elisa toda feliz aqui, ah, é, que é o livro do Brian Greene, que é meu colega e tal, de geração e tal, que é o Universo Elegante, em que ele fala sobre essas teorias. Então, no momento, não há nada, zero, que comprove ou que dê qualquer indicação ou indício que realmente essas teorias em mais de 3 dimensões façam sentido. Então, no momento, ao contrário, essas teorias estão meio que em decadência no momento, porque a gente procurou durante 50 anos qualquer tipo de indicação de que existissem mais dimensões e tal, e a gente não conseguiu encontrar nada por enquanto. E não é fácil desprovar essas teorias. Aliás, pessoal, eu tenho um podcast aí chamado The Blind Spot, que se chama O Ponto Cego. A Elisa conhece esse também. E no The Blind Spot, que eu faço questão de ter legendas em português, justamente para as pessoas do Brasil terem acesso, É. é com um amigo meu filósofo e um outro amigo meu astrofísico. A gente escreveu um livro chamado The Blind Spot, que está saindo no Brasil daqui a pouco. Mas a gente tem um podcast, Guilherme. Nesse podcast, no último a cada 2 semanas a gente lança um episódio novo. A gente começou há 1 mês e meio só. E nesse de quarta-feira, agora passada, é só sobre isso. 1 hora inteira só falando sobre isso. Então, dá uma olhada lá, The Blind Spot, o ponto cego. Vou escrever Tá aqui no chat, bom, Gleiser. Tá. Muito tá? obrigado. Às vezes a gente vê aquela analogia do balão, né, expandindo, aí a gente fica confuso quantas dimensões tem, etc. Mas Blind Spot, muito obrigado, Gleiser. Procura Obrigado. lá. Tem legendas em português. E está no meu canal do YouTube. Ou tem o próprio canal, mas está no meu YouTube também. Só para Isso aí tudo faz parte, Ana Marta, desse movimento aí de criação de conteúdo e disseminação de conhecimento. Eu coloquei no chat aqui, porque teve várias perguntas no chat que eu estou respondendo para ajudar também. Muita gente Aham. perguntando quando que você vai fazer curso para pessoas comuns na Island of Knowledge, quando que as pessoas vão Ah, poder ir aí. E eu fui respondendo nesse isso. sentido, que a gente já tem muito conteúdo gratuito no YouTube, tem o projeto aqui na Mas Capivara, tem o Blind Spot, então, essa em pergunta, algum mas deixa momento a eu. gente chega lá, né, Marcelo? Você quer falar sobre Então, isso? sim, sim. Então, o plano é esse. O plano tem 2 planos, pessoal. Então, a Ilha do Conhecimento aqui na Toscana, obviamente, não tem um acesso muito fácil para quem está no Brasil, mas o que eu vou fazer? A gente está organizando sim cursos. A única razão pela qual eu não ofereci ainda alguns cursos aqui é total falta de tempo, porque a coisa meio que está explodindo aqui em termos de interesse, e eu estou ficando super ocupado, mas a intenção é, sim, fazer pelo menos uns 2 cursos abertos ao público em geral por ano, mas, obviamente, pagos, né? Porque ninguém é de ferro. E fazer também, mas pagos a um preço relativamente acessível à economia do Brasil, mas tem que vir até a Itália. E a outra ideia é criar uma ilha do conhecimento, um Island of Knowledge, no Brasil. Então, abrir um braço do que eu estou fazendo aqui na Toscana, no Brasil, e aí oferecer alguns cursos no Brasil, que vai sair mais em conta, né, para quem. É óbvio que vir à Toscana é toda uma experiência diferente, mas o Brasil também é um lugar incrível. Então, eu estou conversando sobre isso no momento, e eu acho que até o final de agosto eu vou ter uma resposta de fazer uma ilha do conhecimento, uma Island of Knowledge, nossa, no Brasil. Aí pronto, né? Aí tá feito, né, a coisa.
Eu não vou dizer ainda onde é, porque eu não tenho certeza se vai dar certo ou não, mas se der, vai ser num lugar muito, muito bacana no Brasil. Podia ser em Ilhabela, porque aí seria literalmente uma Island of Knowledge. É verdade. Ilhabela, seria Você bacana. conhece Ilhabela aqui em São Paulo? Ilhabela é Claro, demais. é Nossa. demais. Mas eu acho que Gente, vamos. acho que vai ser mais Desculpa, para a Serra Mineira. Eu acho que vai ser lá na Serra Mineira. também Ai, que lindo, né? Muito bom. maravilha! Mas vamos ver, ainda estamos em conversa. Ok, Mas enquanto isso, tem muito conteúdo aí disponível, gente, no canal da isso é Capivara no verdade. YouTube, no canal do Marcelo no YouTube, tem o Blind Spot, e tem também gravações de aulas anteriores do Marcelo, que a gente está pouco a pouco disponibilizando no YouTube da Capivara e do Marcelo. Acabamos de falar sobre isso também, ele vai colocar no canal dele. Boa. E as aulas aqui na Capivara continuam, né? E com bolsas para estudante, com E preços no, especiais. e vem cá, e no website, o website do Island of Knowledge, que se chama deixa eu escrever aqui. Infelizmente, é em inglês o nome, porque tem muito americano e estrangeiro envolvido, mas é assim, ó, se vocês forem lá, ó, The Island, tem que botar o HTTP, né? Mas o endereço é esse, The Island of Knowledge, a ilha do conhecimento.com. Tem 3 línguas, inglês, português e italiano, e o conteúdo todo que eu lanço lá, pelo menos o conteúdo de vídeos e tal, se não for em português, é legendado em português. E então tem muito material, é questão só de olhar e tal. Tá bom? Beleza. E eu acho que quem olhar para esse vídeo vai querer vir para cá. Pô, vou fazer um financiamento, porque realmente é um lugar especial. E a gente quis fazer aqui porque, ó, Lia Scorsi tem cara de ser italiana. Então, tá vendo? Não estou te ouvindo, Lia, né? Então, a Posso outra, continuar com as perguntas? Elisa Finazzi, tem italiano pra caramba. Vocês, em São Paulo, então, é uma coisa inacreditável. No sul do Brasil, como tem, né, muita gente da Itália. Pontino, a Sandra Grassman Pontino. Estou só lendo aqui. Tainá, Diana Grolli, Renato Barbieri. Barbieri, Renato, tem um físico italiano famosíssimo com teu nome e um cardeal do Vaticano que foi o cara que condenou o Galileu, também era Barbieri. Então, família. Meu Então, quer Deus. dizer, faz parte aí. Mas vamos lá, mais perguntas, Ana Marta. Tem Estamos- uma pergunta da Ingrid Queiroz. Ingrid, eu acho que essa pergunta meio que já foi respondida por tudo que o Marcelo falou aqui, não? Você quer. Posso seguir adiante? Você se considera respondida? Achei que meio que tudo que ele já falou aqui, né? Tudo bem? Eu vou para Elisa Finazzi, que também deve ser meio italiano, esse Questo Finazzi. Grazie. Elisa Finazzi diz o seguinte: Marcelo, você esteve com um grupo de estudiosos na Antártica no início de 2024. Eu gostaria de saber mais sobre essa experiência na Antártica, inclusive quem financiou, como é que foi convidado, qual era o objetivo dessa viagem à Antártica, e se foi produzido algum artigo, algum vídeo, alguma documentação escrita ou audiovisual sobre essa expedição. Uau, boa. Como é que se descobriu isso? É um mistério, mas. Então, existe uma empresa em São Paulo chamada Latitudes Viagens, e a Latitudes é uma empresa super séria, e eles organizam um monte de viagens pelo mundo inteiro, sempre viagens culturais, vamos dizer assim. Então, tem sempre, quase sempre, tem um, dois, três integrantes que nessas viagens que dão palestras sobre o tema da onde eles estiverem. Então, nesse caso da Antártica, eu fui convidado junto com a Maria Homem e o Newton Bonder, nós três. Nós três éramos os palestrantes convidados, era um cruzeiro, um navio que saiu lá do sul da Patagônia e atravessou lá o canal de Drake, que não é brincadeira, para chegar lá na Antártica. E eram 130 brasileiros, que é o maior grupo de brasileiros já que visitou a Antártica na história.
e a gente foi até a base da Antártica, etc. Então, tudo isso foi organizado pela Latitudes Viagens, que, aliás, está vindo aqui agora em outubro com um outro grupo, vem para cá umas 18 pessoas organizadas, 16, sei lá. Também eles vão pelo mundo inteiro, eles fazem coisas incríveis, algumas extremamente caras, outras menos, depende um pouco do tipo de viagem. Mas então, essa é a história. Então, não teve assim uma intenção científica, mas no final da história acabou tendo, porque tinha uma brasileira na empresa que faz o cruzeiro, uma brasileira, uma bióloga brasileira maravilhosa, e nós então começamos a nos corresponder, e ela é muito, ela é uma defensora, vamos dizer assim, do meio ambiente, né? Então, através dela, é Emma Kuhn, o nome dela, deixa eu escrever aqui, ela originalmente lá do Sul, e ela é uma pessoa absolutamente incrível. Então, ela deu uma mega palestra. Daí eu chamei ela no passado para ser palestrante no Rio Innovation Week, no meu palco. E ela conta a história da Antártica, da vida, da perda de biodiversidade, o que está acontecendo lá, de gelo, etc., etc. Mas com um jeito brasileiro, assim, que não é tão deprimente. Mas, Marcelo, ó, vou corrigir um erro aqui, então podemos mudar agora? sempre Acho que corrigir. Finazzi, ok? A Sol Cruz, na verdade, tinha feito um comentário antes aqui que ela gostaria de se inscrever para perguntar, abrir a câmera e fazer a pergunta para você, e eu acabei sem querer pulando a Sol, desculpe. Sol, pode fazer sua pergunta ao Obrigada, Ana Marcelo. Marta. Obrigada, Marcelo. Um prazer estar com você aqui. Eu queria retomar um pouco o tópico do assunto que foi esse evento, através até da junção do livro Criação Imperfeita, que eu li do Marcelo. Eu queria um autógrafo, mas não tem como ter autógrafo virtual, né? Está aí a importância do relacionamento e de você estar lá assinando os livros na livraria. Eu sou darwinista ferrenha, né? E algumas perguntas do Darwin me foram respondidas pelo Marcelo no Criação Imperfeita, inclusive a questão da girafa. Não é que ela tem o pescoço comprido, porque ela nasceu assim, mas porque ela é mais forte e podia alcançar os frutos da árvore, e aí o gene dela prevaleceu e tal. E aí a gente vê no livro do Yuval Harari toda a questão dessa coisa do relacionamento gregário para o desenvolvimento, né, da humanidade, que é o ponto que o Marcelo tocou, da inteligência relacional, né? E aí a gente chega nessa questão que o Marcelo citou, ele citou pessoas maldosas que fazem bullying digital, né? Então, essa questão da maldade, ela é física, ela é biológica, ela é química, ela é relacional, porque você inclusive citou que nós somos produtos como o determinismo do Taine, né? Nós somos produtos do meio, do momento e das relações e da nossa educação. Então, até que ponto a gente é produto disso e até que ponto a inteligência artificial, as redes sociais e a tecnologia estão nos tornando esses produtos maldosos, como essa pessoa que você falou que se suicidou. Eu quis falar muita coisa porque a gente está chegando no fim, mas eu quis pegar desde lá de trás, passando por tudo que você falou, juntando o tópico e chegando nessa questão. Então, tem um livro que eu acho que em português chama Humanidade, de um autor holandês, que eu estou esquecendo o nome dele agora, em inglês chama Humankind, que quer dizer humanidade em inglês, né? Mas eles separam Humankind, quer dizer humano bom, né? Kind é bom, né? Generoso e tal. E a questão do livro é justamente essa, de mostrar que nós não somos necessariamente maldosos genética ou evolucionariamente, mas ao contrário, nós somos seres que tendemos a sermos mais bons do que maus, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que essa pergunta é super importante, né? Porque tem a ver com a qualidade do que significa um ser humano, né? E eu diria que a maldade é um mal cultivado, porque eu não vejo crianças, bebezinhas maldosas. Você já viu algum bebê maldoso? Eu nunca vi um bebezinho maldoso. Mas, eventualmente, alguns podem ser até meio complicados, assim, podem ter uma personalidade mais forte do que outra e tal. E quando começa a ideia de agressividade, começa com a questão de propriedade. Isso aqui é meu.
Aí, se um bebê pega o brinquedo de outro bebê, esse outro bebê vai ficar zangado, pode até puxar o cabelo, né, do bebê e tal. Então, quer dizer, começa a ficar igual dois chimpanzés brigando ali, né? Então, a questão é da onde que vem essa coisa. E para mim, eu que sou um eterno otimista, e o teu nome, Sol, para mim é perfeito, porque, né? Eu diria que esses valores, eles são cultivados, mas ah, são meio que, como é que se fala isso? É impossível evitar o mal quando existe o bem. Eu acho que existe essa dicotomia, que não é uma falsa dicotomia, em que os dois lados da moeda são importantes. Eu acho que a gente só admira e eleva o bem como uma coisa boa porque a gente tem a experiência do mal também, né? Então a questão é, eu acho que não dá para dizer, o mundo seria muito melhor se fosse todo mundo bonzinho. Isso é uma utopia que nunca vai acontecer. O que pode acontecer é você, como pessoa, como ser humano, saber se armar emocionalmente para não ser tão vulnerável, tão fragilizado quando encontra uma pessoa maldosa, uma pessoa que é capaz bom, que tem intenções destrutivas. E é isso que falta muito na mídia digital, entendeu? Porque as pessoas, ninguém se prepara, né? Você sai daquele grupinho e de repente entra para o mundo, e no mundo tem de tudo, e você não tem aquela, vamos dizer assim, aquela pele grossa, né? Para poder se proteger dos insultos desse como é que você falou, bullying digital, que é meio que inevitável no mundo. Então, eu acho que como pais, como educadores, eu acho que o que a gente tem que dar para os nossos filhos, para os nossos alunos, são as ferramentas emocionais e psicológicas para elas, todos aprenderem a se proteger dessa coisa inevitável. Porque você olha o que está acontecendo politicamente no mundo agora, está tendo uma guinada para a direita com líderes que são, na minha opinião, seres abomináveis, seres humanos abomináveis. O pior que a humanidade pode oferecer está no poder do país mais poderoso do mundo agora e vários outros também, né? E então achar que isso nunca vai acontecer mais, porque tem que ficar, isso sempre vai acontecer, mas a gente tem que aprender a se armar emocionalmente e a melhorar aos poucos, né? E se você olha para a curva, como é que foi? Acho que foi o Nelson Mandela que disse isso, ou será que foi o Martin Luther King que disse que a curva moral humana é muito mais lenta do que a história. Ou seja, a história vai avançando muito mais rapidamente do que nós vamos avançando moralmente e eticamente. Então, nós ainda somos um bando de macacos nas cavernas, só que com armas, com poder, com tecnologias muito mais avançadas que os nossos ancestrais. Mas, em termos morais e éticos, a gente avançou muito menos do que poderia ter avançado. Mas, infelizmente, eu acho que o mal é inevitável. Eu acho que a gente não pode ir além do mal e viver sempre o bem. O que a gente pode fazer é se equipar para poder sobreviver mais quando essas coisas acontecem. Só que eu vou dizer, é, isso todo mundo que se expõe em mídia social, eu incluído, lida com coisas horríveis, sabe? Não tem dúvida disso. Então, a questão é o quão sério você vai levar esses insultos aí que surgem, né? De pessoas que, em geral, se escondem em nomes falsos, como eu estava falando, né? Um avatar artificial aí qualquer. Então é isso. Então vamos só ajudar as pessoas a se proteger dessa inevitável maldade humana. Marcelo, tem mais duas perguntas aqui de pessoas que não perguntaram ainda, que eu acho que dá para fazer. Ok. E, Então tá bom. depois a gente vê mais ou menos o que sobra de tempo aqui. Mas tem a Maria Paula da Câmara Lima. Maria Paula, desculpa que você mandou mensagem no privado para o Bruno e no privado para mim também. A gente acabou não vendo, mas ela tinha mandado uma mensagem antes. E aí na fila das mensagens acabou ficando para trás, viu? Você está aí ainda, Maria Paula? Tô sim, Você está aí? Vamos lá, então. Essa pergunta que você mandou aqui, eu vou ler para o Marcelo, mas tô se você quiser sim. complementar alguma coisa. Marcelo, ela diz que é filha de um físico que faleceu há 8 anos. Ele era professor, era físico, matemático, engenheiro,
amante da filosofia. Quando começou a estudar a física quântica, começou a acreditar que Deus existe. Eu sinto muita falta dos ensinamentos do meu pai. Você também acredita em Deus? No Deus de Spinoza? Meu pai me ensinou a Mozart Ramos, aqui em Recife, ela é do Recife. Ele algumas vezes, ele algumas vezes cita meu pai em suas palestras, o Mozart Ramos. Ah, Estou me sentindo tão bem com sua palestra, com sua aula, me sinto perto do meu pai e me sinto tão diferente das pessoas nesse mundo. que legal, Maria Paula. Então, esse Deus do Spinoza é o Deus do Einstein também, né? Quer dizer, o Einstein sempre dizia que ele não acreditava no Deus das religiões organizadas, tipo judaísmo, cristianismo, islamismo, zoroastrianismo, etc., mas acreditava que a natureza em si era uma espécie de divindade que tinha uma certa inteligência e que nós, seres humanos, o melhor que a gente pode fazer, no caso deles, né, eu também acredito muito nisso, é dedicar as nossas vidas a desvendar o mistério da existência, né, o mistério da natureza. Então, teu pai devia ser uma pessoa que acreditava nisso também. Eu, no meu caso, eu me considero uma pessoa que, apesar de todo o meu preparo técnico, racional, científico, né, físico-teórico, etc., eu me considero uma pessoa extremamente espiritualizada, e em contato direto com esse mistério, esse maravilhamento que é o mundo natural. Então, para mim, a minha ciência é uma expressão, eu diria, espiritual, religiosa mesmo, dessa minha conexão e desse meu amor pela natureza e pelo planeta Terra, né? Então, se a gente quiser chamar isso de Deus, tudo bem, sabe? Eu acho que a gente pode dar vários nomes a isso. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de espírito, você pode chamar de amor, ah, mas o importante é não perder essa ligação emocional entre você e seu pai através dessa espiritualidade que deve ligar você também à natureza da mesma forma que ligava ele. A gente precisa de muita gente que pensa assim. Só assim a gente pode ressacralizar esse planeta Terra. E, aliás, eu digo, a palavra religião, você já parou para pensar o que ela significa? Religião vem de religare, que significa religar, né? Então, para mim, a religação aqui é entre nós e o mundo natural do qual nós viemos, que a gente meio que se esqueceu dele nos últimos 10 mil anos, mais ou menos. Quanto mais a gente foi desenvolvendo agrária e industrialmente, menos a gente se considera seres do mundo natural, e nós somos totalmente seres do mundo natural. Esse é um dos grandes erros da humanidade, achar que a gente está acima da natureza e não que faz parte dela. Muito obrigada. Quer abrir Eu a não, câmera, Maria Paula, ou não? Só para. não estou podendo agora, Não? não. Não. Tá bom, querida. Muito obrigada, viu? Eu estou gostando Nada, demais prazer. da palestra. Estou me sentindo tão perto do meu pai, ele me faz muita falta. Muita. Coisa boa. Bom, Que lindo. Obrigada pela sua pergunta, que foi também não deixa de ser um religare, né, Marcelo? E o Marcelo falou claro. tanto do relacionamento, da emoção. Foi um depoimento aí, né, sobre essa relação pai e filha. Obrigada, Maria Paula, viu? Meu pai era assim um professor extraordinário, sabe? E assim, ele me faz muita falta, muita, e principalmente nesse mundo de hoje, que é um mundo É, muito cruel, né? Um mundo muito. E assim, ele era um amante da filosofia, né? E eu sinto muita falta dos ensinamentos, dessa ligação, né? E o mundo está muito diferente, né? sem De dúvida. 8 anos para cá. Com certeza. Então, você tem que celebrar a memória dele na sua própria vida. Eu acho que não tem coisa mais bonita, né? Que uma pessoa só morre de verdade quando ninguém mais lembra que ela existiu. É, com certeza. Tá? Muito obrigada. Nada. Obrigada, Maria Paula. Eu vou para a pergunta da Mary Lee Santos, que é também dessa comunidade que eu te falei, Marcela, comunidade Libertas, que junta psicólogos, psicoterapeutas, galera lá de Recife também, né? E a Mary Lee Santos, que está no Rio de Janeiro, mas a comunidade Libertas foi fundada lá em Recife, ela diz o seguinte, que ela e o Celso Nogueira, que também está aqui,
escreveram um manifesto que se chama Manifesto da Sociedade do Afeto. E aí ela pergunta, no seu livro, esse aqui, né, o Manifesto para o Futuro da Humanidade, quais são as ideias essenciais que podem ser colocadas em prática para já, né? E pede para você falar um pouco mais sobre a ressacralização da natureza. Eu acho legal essa ideia de você falar um pouco mais de ideias práticas, o que a gente pode fazer agora e tal, porque teve muito comentário aqui no chat sobre isso, né? Não só do ponto de vista da educação, que a gente discutiu aqui, o que fazer na prática, mas tem muita gente falando sobre isso aqui no chat, e essa questão da essa ligação com o sagrado, a ressacralização da natureza, também um pouco o que você acabou de falar agora, mas também tem muito comentário sobre isso no chat, então eu tô meio que juntando com outras perguntas aqui, comentários que as pessoas fizeram. A gente fecha com chave de ouro, então, Mary Lee. Isso, para a gente fechar com chave de ouro, dá para juntar tudo aí, né? Quase Então, tudo. Quase os últimos 40 anos do que você vem escrevendo e falando aí, Marcelo, se você puder resumir em 5 3 minutos. horas, tudo. Então, esse livro, o subtítulo dele também é um manifesto, né? O subtítulo dele é Um Manifesto para o Futuro da Humanidade. E quando eu escrevi o livro, eu falei, bom, eu quero escrever um manifesto, mas como é que se escreve um manifesto? Eu não sei se você e o Celso fizeram isso ou não, mas eu falei, qual o manifesto que eu conheço? O Manifesto Comunista, né, do Marx e do Engels. Então, eu fui ler o Manifesto Comunista de novo, eu tinha lido quando era adolescente, para ver, ok, como é que se escreve um manifesto? Né? E o manifesto, essencialmente, tem... Isso é só o finalzinho do meu livro, na verdade. Tem 2 partes. A primeira parte é uma descrição de uma ideologia que basicamente explica por que a mudança que esse manifesto está propondo é necessária. Né? Então, por que tem que se mudar essa maneira de se pensar sobre o mundo, pensar quem nós somos no mundo, pensar qual é o nosso lugar na natureza. Então, esse é o livro. Mas aí a segunda parte do manifesto é itens de ação, tipo, o que eu posso fazer para implementar essa nova ideologia no mundo, né? Então, no caso do Marx e do Engels, né, trabalhadores de todo mundo, univos, destruir a burguesia, etc., etc., tomar controle dos meios de produção. No nosso caso, que é baseado na doutrina do biocentrismo, em que, para mim, nada é mais importante do que a vida, ponto final. E quando eu falo de vida, eu falo de todas as formas de vida, de uma bactéria a uma lagosta, a um ser humano, a uma sequoia, a uma acácia, todas as formas de vida, nesse planeta e em outros, se é que existem outros, isso daí também é uma história do livro. Mas para você celebrar a vida, você tem que ter um planeta vivo. E para você ter uma vida que floresce nesse planeta vivo, você precisa ter um planeta vivo saudável. E o nosso planeta está doente. E se o nosso planeta está doente, ele não pode sustentar uma vida saudável, inclusive a nossa. Né? E uma das dissonâncias cognitivas mais agudas, mais absurdas da nossa sociedade moderna é que pouca gente está entendendo isso e interiorizando, internalizando que isso significa que a gente tem que promover certas mudanças na nossa vida individual. A gente, cada um de nós, de vocês aí, e de todo mundo em torno do mundo inteiro, tem tem que implementar certas mudanças. Então, Merli, eu sugiro no livro algumas mudanças. Tá? Não estou dizendo que são perfeitas e absolutas, mas são passos que podem ser dados. Então, eu falo deixa eu ver se eu me lembro aqui, da doutrina do menos. O que é a doutrina do menos? Cada um de nós tem que usar menos água, menos energia, comer menos carne, produzir menos lixo. Então, olha só, menos água, menos energia, menos carne, menos lixo. Doutrina do menos. E para fazer isso, você tem que tomar certos passos na sua vida, fazer certas escolhas. Não precisa comer carne todos os dias da semana, às vezes 2 vezes por dia.
Não é que precisa virar vegano da noite para o dia, mas fazer escolhas que reflitam uma ética de pertencimento ao mundo. Tá? Uma ética de pertencimento ao mundo. É sobre isso que o meu livro que eu estou escrevendo agora é. Como que a gente constrói uma ética de pertencimento? Então, são princípios éticos que a gente pode implementar. Tudo isso faz parte. Menos transportes, né? Essa ideia de você pode ir andando, você pode ir de bicicleta, você pode. Então, usa isso, faz isso. A Dinamarca, que não é uma boa comparação com o Brasil, mas a Dinamarca, Copenhague é considerada a cidade mais habitável do mundo, porque ela é uma cidade em que as ruas foram construídas para as pessoas e não para os carros. Então, você tem uma qualidade de vida extremamente alta, porque existe uma ideologia por trás que é de florescimento humano e não de florescimento econômico necessariamente. Mas, então, então, o princípio do menos. O princípio do mais, também tem um princípio do mais. Mais o quê? Mais engajamento com o mundo natural. O que quer dizer isso? Vai para o mato. Se você mora na grande São Paulo, acha um parque, vai para o Ibirapuera, vai para uma pracinha. Leva as crianças para uma pracinha. Você vai ensinar ciência nas salas de aula. Antes de ensinar ciência nas salas de aula, leva a criança para uma pracinha. Leva a turma inteira, 15 alunos. Por que pracinha? Porque eu estou falando aqui de grandes cidades em geral. Porque na pracinha tem areia, tem pedra, tem minhoca, tem passarinho, tem borboleta, tem árvore, tem sol, tem nuvem, tem estrela de noite, ou estrela d'alva, dependendo da hora que você for. Isso quer dizer que tem química, tem biologia, tem mineralogia, tem botânica, tem astronomia, tem meteorologia. Todas essas ciências estão na pracinha. Então, você vai para a pracinha, encanta as crianças com a beleza do mundo natural, mostra como nós somos todos feitos. A borboleta tem os átomos dela que são iguais aos nossos. As pedras são feitas de quê? De calcário, de cálcio, o nosso osso também. Nós somos todos parte desse ciclo de criação e destruição do planeta, da natureza, do universo, e ninguém sabe disso, porque essa história nunca é contada. Esse, para mim, é um dos grandes problemas. Quando a gente conta essa história e a gente encanta as pessoas com essa noção de nós somos, não é que a gente faz parte, a gente é a natureza, a gente é o planeta Terra. Quando você respira, entra o oxigênio dentro do teu corpo, esse oxigênio vem das plantas. Então você está pegando átomos que saíram das plantas porque elas fizeram fotossíntese, pegaram o sol, misturaram com gás carbônico, né, CO2. De onde vem esse gás carbônico? Também vem da gente, porque quando a gente expira, sai o ar do nosso pulmão, o gás carbônico nosso vai para as plantas, o carbono se separa do oxigênio, o carbono vai para o tronco da árvore, vai para a folha da árvore. Então, o nosso ar vira árvore. E a gente respira árvore para dentro da gente. E tudo isso por causa do sol. Então, quando você começa a contar que ciência explica essas coisas, que ciência constrói uma narrativa de pertencimento e não de separação do mundo natural, que infelizmente não é como a ciência é contada, mas essa ciência é como eu conto. Por isso que eu estou aqui falando aos brados no microfone com vocês e com o mundo, porque essa é uma história que todo mundo tem que saber e todo mundo tem que contar para os amigos e todos os pais têm que contar para as crianças, todos os professores têm que contar nas escolas e ninguém conta. Mas se a próxima geração, a geração dos nossos filhos, eu tenho um filho ainda de 13 anos, tem um de 36 e um de 13, tem um arco aí grande de criançada. Se a gente conta essa história para essas crianças, elas vão se engajar com o mundo de outra forma. Então, leva para o mundo. Então, mais história de quem nós somos, mais pertencimento da natureza. Tá? E a implementação curricular dessas coisas. É por aí. Então, está tudo lá no final do despertar.
Por isso que eu falei no iniciozinho, eu estava brincando, mas não muito, dizendo que esse é o livro que eu espero que todo mundo que tem interesse no que eu falo leia, mais do que qualquer outro no momento, entendeu? Porque esse é um livro que é para nós agora e é para a geração futura dos nossos filhos. Agora tem 2 netos, olha só. Estou ficando velho, moçada. Mas é uma coisa boa. Eu sempre falo o seguinte: idade é um número e velhice é um estado de espírito. Você pode ser velho com 35 anos e pode ser jovem com 85. Hoje vem só para fechar, Ana Marta, que eu sei que eu já estourei. Hoje vem um artesão italiano e olha, Por cara, mim, não, você pode ficar o tempo, você pode ficar o tempo que você quiser. gente, Eu fico obrigado. preocupada com o seu Eu tempo vou, eu aí, vou. né? A minha mulher vai me pegar pelo pescoço e me levar embora. Que nem eu vi uma vez a mulher do Saramago, do José Saramago, dando uma bronca nele gigantesca, porque ele se estendeu numa palestra que ele estava dando, que era para ser de 1 hora, e ele se empolgou. E ele falou umas 2 horas, e eu estava no transporte com ele na saída, porque eu tinha lançado um livro mesmo. Ela deu um esporro no Saramago. Eu nunca imaginei que era possível uma coisa dessas. E ele todo quietinho ali, cabeça baixa, dizendo, você não pode fazer isso, você precisa se preservar, não sei o que e tal, mas Conceiçãozinha é a maneira como eu preciso. Não, 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 não. Tipo assim, bom, hoje de manhã, falando dessa história de velhice é um estado de espírito, veio um artesão italiano aqui que a gente está fazendo uma reforma na cozinha, tem que mudar a pedra do chão e tem uns mármores aqui em Siena muito lindos e tal. Esse senhor é um daqueles personagens de filme italiano, deve ter uns 84 anos. Ele, com 84 anos, faz todas as peças de mármore à mão, no estúdio dele, e é um gênio artista, o cara. E os olhos brilham, sabe aquela coisa do brilho no olho? Então, velhice é um estado de espírito. Esse cara tem um senso de propósito, um senso de orgulho pela obra que ele cria, que vai para a casa de alguém, vai para o museu de alguém, vai para não sei para onde. E isso é que ilumina os olhos dele. Se a gente tivesse um pouquinho disso, cada um de nós, todos os dias, sol, o mundo ia ser um lugar muito melhor. Né? É isso, pessoal. Obrigado. A gente se vê quando, hein, Ana Marta? Final de agosto. A gente se Até vê Ana Marta agora. está mudada. Não, agora vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Né, que eu estava tão concentrada no que você estava falando aqui e também prestando atenção no chat, nas manifestações tão bonitas das pessoas aqui, agradecendo. A gente se vê Isso, um agora prazer. dia 30 de agosto, né? Com Mas aí vai ser uma aula mesmo. Aí é mais sobre o é, universo, tecnologia, 30 de agosto é sobre universo desconhecido. o universo desconhecido, do Big Então, Bang ao multiverso, vou né? falar sobre coisas que a gente não sabe sobre o universo. Porque as coisas que a gente sabe, a gente já sabe, né? O melhor é falar sobre as que a gente não sabe, para quem sabe a gente aprender alguma coisa, ou talvez se inspirar a aprender alguma coisa. Então, Eu estou muito curiosa para ouvir você falar do multiverso. Você já falou um pouco de inteligência artificial aqui, mas você falou pouco na aula não, sobre inteligência, né? Aqui a não, gente teve multiverso algumas perguntas que não deu tempo sobre chat GPT, sobre avatar, sobre inteligência artificial. ó, Eu acho que você pode se preparar para isso no 30 de agosto, viu? posso ignorar, ou a gente pode marcar uma outra sessão perguntas e respostas, né? Que para mim, olha, sinceramente, pessoal, para mim é muito melhor interagir com vocês dessa forma do que ficar falando. Quer dizer, é óbvio que eu gosto de falar porque tem conteúdo, né, para falar, mas de uma maneira pessoal minha, é muito mais bacana isso, muito mais próximo, muito mais humano do que botar um PowerPoint aqui na tela e falar e tal, que é o que provavelmente eu vou fazer. Pelo menos o que a gente pode fazer, Marta, é que Encurta. eu encurto para 1 hora e pouco, 1 hora e meia, e depois o resto da conversa, tá bom? Não, falamos até junto o encurto. Eu acho que você pode encurtar e a gente deixa mais tempo para as perguntas. É bem legal. Beleza. E, E eu ó, acho pessoal, que vou repetir uma coisa só para terminar. Ó, se a gente quer realmente construir uma comunidade aí com a Capivara e tal, vocês podem ajudar nisso.
É só falar para os amigos, amigas, companheiros, filhos, netos, noras, etc., que, ó, está acontecendo isso, vale a pena, não custa muito, custa mais ou menos 2 entradas de cinema. Eu acho que é um bom filme para a gente assistir, né? E uma maneira fácil de vocês ajudarem também, gente, é tirar um print aqui da aula e publicar nos stories, publicar nos Instagrams de vocês. Para isso, as redes sociais são bacanas. Eu acho que é uma divulgação com um alcance incrível, né? Isso. A gente falou aí dos males da internet, etc. Marcelo falou disso, mas uma coisa boa é isso. Marquem a Capivara, marquem a Capivara Cultural, marquem o Glazer Oficial, né? E a Isso é gente o replica Instagram. nos nossos Instagrams, @Capivara Cultural, @Glazer Oficial. E isso ajuda muito, sabe? Essas histórias, marcar todo mundo. Vou repetir só aqui, dia 30 de agosto, o Universo Desconhecido, do Big Bang ao Multiverso. Vamos fazer esse esquema mais encurtado e com mais tempo para pergunta, Marcelo? Não. E dia 11, essa aula já está, inclusive, disponível para vocês se inscreverem, essa do 30 de agosto. Se vocês entrarem lá no nosso site, vocês já podem se inscrever. E a mesa de conversa, que aí vai ser um grande bate-papo, conversa, entrevista de Marcelo com Siddhartha Ribeiro. Essa vai ser dia 11 de outubro, ainda não está no site, mas em breve a gente já começa também a divulgar. Vai ser Marcelo Glazer e Siddhartha Ribeiro, da Física, Neurociência e Além, que é mais uma ideia desse projeto Reescrever a Humanidade, é trazer Marcelo e um outro pensador para um bate-papo ali aberto, né? Então, já podem se inscrever para o 30 de agosto e vocês já ficam sabendo de antemão aí, spoiler, que vai ter Marcelo e Siddhartha no 11 de outubro. E o Marcelo também falou aqui, podemos repetir talvez, Marcelo, esse evento no Rio de Janeiro, né, que é o Innovation Week no Rio de Janeiro. Quando vai ser? Tem gente perguntando aqui. Gente. Para quem quiser ir, quem está no Rio ou quiser ir, vocês sabem o que é o Rio Innovation Week? Ele é vendido como, eu não sei se é verdade ou não, mas é vendido como o maior festival de tecnologia e inovação do mundo. E eu já participei de 2 deles, esse vai ser o terceiro. E em 4 dias, 150 mil pessoas vão lá, na região do Cais do Porto, lá no Rio, se transforma num mega festival. São 35 palcos simultâneos e é cheio de gente super legal, importante. E eu tenho um palco meu, em que eu chamo uma porção de... Eles têm... Eu não sei de onde vem esse dinheiro. Acho que vem do governo e da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eles têm muito dinheiro. E eles basicamente dizem, chama quem você quiser. Eu chamei. Então eu armo um palco com os meus convidados. E vem de tudo. Tem o cara John Maeda, que basicamente o chefe de inteligência artificial da Microsoft, mas é um cara que formado em artes, então ele é um cara meio diferenciado, assim. E o Daniel Goleman, que é inteligência emocional, Antônio Damasio, que vocês devem conhecer. Vem um amigo meu chamado Adam Frank, que é o que faz o podcast comigo, que é um dos maiores especialistas em extraterrestres do mundo, e é uma grande figura, engraçadíssimo ele, gente boa pra caramba. E um monte de outras pessoas aí bem legais. Então, tá feito o convite. Rio Innovation Week, 12 a 15. Vai lá no site e vê quem vem. Vem a viúva do Nelson Mandela, a Graça Mandela, que é uma pessoa incrível. Vem Prêmio Nobel da Paz, etc, etc, etc. Tá bom? Olha, para quem está no Rio de Janeiro, Mary Lee, hein? Mary Lee, Tem você que está aí. notícia de completa e total antemão. São Paulo ficou tão impressionado com esse negócio que ano que vem, em maio, vai ter São Paulo Innovation Week. Eles querem copiar, eles querem copiar o modelo e vai ser Aí, lá no Ana. Pacaembu. Só para vocês terem ideia da dimensão do negócio, vai ser lá no Pacaembu, no estádio. Ai, do lado da minha casa, Marcelo, que ótimo. E eu vou ter um palco lá também. Então eu vou estar indo também. Você sabe que no Pacaembu é onde se faz um grande evento literário, que é a Feira do Livro do Pacaembu. Do Pacaembu, eu já fui na Bienal de São Paulo, não sei, acho que foi no Não.
Foi no Ibirapuera, lá no, A sei lá. Bienal é no Ibirapuera, mas É. agora há 3 anos tem esse evento que é novo, chama-se Feira do Livro do Pacaembu, que é um evento que conjuga editoras com palcos também Ah, legal. de conversa. O Drauzio Varela teve lá agora, acabou de ser a Feira do Livro do Pacaembu. É como a O- Flip. É Conhece? como a Flip, só que menorzinha, porque ela ela é na Praça Charles Miller. Então Ah, é bem mais aconchegante, você tem mais acesso às pessoas. entendi. E eles estão fazendo palestras também com povos originários, sempre tem alguém dos povos originários falando, pessoas negras falando, e médicos, cientistas, o Drauzio é um deles, estava lá, um biólogo, que agora eu não me recordo o nome, que escreveu sobre a Mata Atlântica, esqueci o nome dele, mas enfim, além da galera da literatura, da poesia, né? Poesia é uma coisa que tá retomando um pouco agora esse papel de destaque, né? A poesia sempre foi visto como uma coisa muito para poucos, né? As pessoas não leem poesia, e eu acho que agora está ganhando um novo lugar. Que bom, Então, é um fico evento bem. bem bacana, viu? Muito. Enfim, se você deixar, a gente traz você para tudo, viu? Eu acho que você vai ter que voltar para o Brasil, Marcelo. Acho que essa é a É, solução, entendeu? eu acho que, pelo menos, a gente está pensando em escapar do verão aqui da Toscana, passar 1 ou 2 meses por ano no Brasil. Então, julho, agosto, mais ou menos, que é muito quente aqui. Então, quem sabe? É, eu acho que essa é a solução. Gente, o Essa... livro com desconto é a Humanidade em Busca de Si. Sim, sim. Não, Compra não. direto no Ah, é site da humanidade? Record. Ah, tá. É, faz parte, faz sentido. Aliás, o Leandro Carnal vai estar no Renovation Week comigo no palco também. E a gente vai no palco principal, porque isso daí vai lotar com certeza. Então, 3.000 lugares assim, no palco. O É, palco é um o, pouco menor, tem só 700. É o segundo maior, mas tem o palco central, que é de muito grande, 3.000, e é tudo com tradução simultânea. Realmente é um evento muito bacana. E tem muita tecnologia, muita coisa legal que eles mostram lá. Gente, eu preciso ir embora. vamos, vai lá. Ok. Mais uma vez, Marcelo, muito obrigada pelo seu Prazer. tempo, por tudo. Peço desculpas aí a Karen, né, sua esposa, por a gente se estender um pouquinho no tempo. Depois você E a se vira gente. com ela. Pode dar meu WhatsApp aqui para ela me xingar direto aqui no WhatsApp. Tá bom. Ok, gente. E a gente se vê em breve, então, aqui na Capivara, 30 de agosto, e vamos falando aí para continuar com os nossos projetos e as nossas ideias, tá bom? Obrigada a Gente, todos, todas, bom fim de galera. semana para vocês. Até Bom final de mais. semana. Fiquem bem, fiquem Lembrem em da paz. doutrina do menos e do mais, pessoal. Menos e não Isso está nesse livro, galera. Ó, é, está o nesse último livro. capítulo desse livro é sobre biocentrismo e as dicas práticas do Marcelo. Isso que ele falou hoje do menos e do mais. Está no finalzinho aqui do livro. E, Ele tem uma parte muito prática aqui nesse sim, final desse e eu livro, diria o do seguinte, manifesto. eu obviamente sou totalmente consistente com o que eu digo lá. Então não é que eu só estou falando essas coisas, não. Eu vivo essas coisas. Então é importante lembrar isso. Tá bom? Tchau, gente. Um Muito abraço. bom. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada, obrigada.